Se você está cansado de ter que ser extraordinário o tempo todo, então este podcast é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, esse podcast também é para você. Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor J e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Eu já estou com quase 40 anos e tenho percebido, tanto na minha vida, quanto na de outros amigos, uma crise relacionada ao desempenho. Parece que se você não for extraordinário, você não é ninguém. Se você não tiver realizado algo grande, se você não tiver chegado lá, você se torna uma pessoa desinteressante e, consequentemente, descartável. É como se a sociedade esperasse que todos se tornem heróis. Na verdade, de acordo com um estudioso renomado chamado Ernest Becker, ele é PhD em antropologia, é exatamente isso que a sociedade espera de nós. No livro A Negação da Morte, Becker analisa essa questão da seguinte forma, abre aspas: de todas as coisas que movem um homem, uma das principais é o seu terror da morte. O heroísmo é, antes de qualquer coisa, um reflexo do terror da morte. O que mais admiramos é a coragem de enfrentar a morte. Damos a esse valor a nossa mais alta e mais constante adoração. Ele toca fundo em nossos corações, porque temos dúvidas sobre até que ponto nós mesmos seríamos valentes. Quando vemos um homem enfrentando bravamente a sua extinção, ensaiamos a nossa própria vitória. E assim, o herói tem sido alvo de honra e aclamação, desde, provavelmente, o início da evolução humana. Fecha aspas. De maneira resumida, o que Becker nos diz é que, individualmente, nós nos projetamos no herói, para sentir que conseguimos superar as adversidades da vida e principalmente a morte. E o que ele diz é que, coletivamente, nós participamos do heróico naquilo que construímos em sociedade, na esperança de que nosso legado faça que nosso nome não desapareça depois do fim. Eu quero citar mais uma vez esse autor. Abre aspas de novo. Não importa se o sistema de heroísmo de uma cultura é francamente mágico, religioso e primitivo, ou secular, científico e civilizado. É de qualquer forma um sistema de heróis mítico, no qual as pessoas se esforçam para adquirir um sentido básico de valor, para serem especiais no cosmo, úteis para a criação, inabaláveis quanto ao seu significado. Elas adquirem esse sentimento escavando um lugar na natureza, construindo uma edificação que reflita o valor do homem, como um templo, uma catedral, um tótem, um arranha-céu, ou uma família que se estenda por 3 gerações. A esperança e a fé estão em que as coisas que o homem cria em sociedade tenham um valor e um significado duradouros, que sobrevivam ou se sobreponham à morte e à decadência. Enfim, que o homem e seus produtos tenham importância. Fecha aspas. Talvez isso explique por que gostamos tanto desse tipo de história. Eu não estou falando de heróis do tipo Marvel e DC. Eu estou falando daqueles tipos de heróis que são cultuados pela nossa cultura, como por exemplo, o empreendedor. Esse herói ou heroína
é aquela pessoa que saiu da zona de conforto da CLT e investiu tudo que tinha numa ideia. Ele ou ela precisou superar a descrença daqueles que estavam à sua volta e, contra todas as expectativas, no final, provou que sua ideia estava certa, sendo recompensado com muito dinheiro ou simplesmente o reconhecimento e o respeito de seus pares. Uma variante desse herói pode ser chamado de o inovador ou o criativo ou a criativa. É aquela pessoa que inventou ou desenvolveu um produto revolucionário. Ou então a pessoa que descobriu uma forma diferente e inovadora de se fazer algo. Filmes como A Procura da Felicidade, Steve Jobs, A Teoria de Tudo, A Rede Social, O Jogo da Imitação e Moneyball, O Homem que Virou o Jogo, são exemplos dessas histórias. Mas existe ainda um outro tipo de herói, muito celebrado em nossa cultura. É aquilo que podemos chamar de o batalhador, ou então a batalhadora. Esse é aquela pessoa que mata um leão por dia. Por sinal, lembrando o mito de Hércules. O batalhador ou a batalhadora é a pessoa que aguentou firme as pancadas da vida, que foi para a lona, mas se levantou no último segundo. É aquela pessoa que superou obstáculos sociais, preconceitos e limitações físicas ou emocionais. O batalhador quebra tabus sociais e religiosos, subvertendo uma ordem social opressiva. Filmes como Forrest Gump, Um Sonho Impossível, O Diabo Veste Prada, Jogos Vorazes, Selma, Erin Brockovich e a atual série Made são alguns exemplos. E fora esse tipo de herói, existe até a versão gospel, conhecida como os heróis da fé. São aquelas pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Desafiaram reis e imperadores, lutaram com leões, realizaram milagres, tiveram visões e experiências místicas com Deus. Pessoas como Moisés, Abraão, o rei Davi, o profeta Elias, Daniel e a rainha Esther. Esses heróis da fé parecem ser pessoas super espirituais. Gente que viveu muito acima da média e que por isso deve ser imitada. Entretanto, será que todos realmente podem ser heróis? Até que ponto nós aguentamos o peso da exigência da excepcionalidade? Do ter que ser extraordinário? O próprio Becker aponta para o fato de que as gerações mais novas não acreditam que este estilo de vida é sustentável. Ele diz, abre aspas, a crise da sociedade moderna está precisamente no fato de que os jovens já não se sentem seres heróicos no plano de ação preparado pela sua cultura. Fecha aspas. Se levarmos essa reflexão para a área da espiritualidade, precisamos questionar se Deus está presente apenas no extraordinário, no sobrenatural, no transcendental. Numa leitura menos romântica da Bíblia, fica claro que, mesmo aqueles que são considerados os heróis da fé, não passavam de um bando de maltrapilhos. É óbvio que existe o sobrenatural, transcendente, porque eles estão lidando com um Deus que é maior do que tudo. Todavia, Deus não se manifesta apenas no extraordinário. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Deus que se manifesta no ordinário, naquilo que é comum. Para isso, eu quero trazer um personagem bíblico do qual pouco se fala. Na verdade, praticamente todas as vezes que ele aparece na narrativa, é contracenando com outras pessoas que recebem um destaque muito maior. Eu estou falando do patriarca Isaac. Isaac é o filho de Abraão e Sara, o filho da promessa, aquele cujo nascimento foi um milagre por conta da idade avançada dos pais. Isaac é filho daquele que é chamado de o pai da fé. E a história de como Abraão ganhou esse apelido é bem emblemática. Deus havia dado a Abraão a coisa que ele mais desejava, um herdeiro. Mas quando esse garoto cresce e se torna um adolescente, Deus decide provar o amor de Abraão. E por isso,
pede a ele que sacrifique seu filho, que em outras palavras significava que ele deveria matar o garoto e depois queimar o corpo completamente. Abraão prepara tudo, constrói um altar, coloca lenha no lugar, amarra Isaque da mesma forma que eles amarravam uma ovelha para ser abatida. E na hora que Abraão levanta a faca para matar o menino, aparece um anjo e diz que aquilo não era necessário. Então ele olha em volta e vê um cordeiro enroscado numa moita, e assim o cordeiro é sacrificado no lugar de Isaque, e ele pode voltar para casa com o pai. Mano, se Abraão fosse meu pai, eu nunca mais olhava na cara dele. Eu fugia de casa no mesmo dia. Entretanto, apesar de parecer um enredo de filme de terror, pelo menos para os nossos padrões atuais, aquilo tudo teve um significado e daqui a pouco eu quero falar isso para você, esclarecer isso para você. Mas o que eu queria que você percebesse é que Isaque é totalmente passivo nessa história. Ele simplesmente se submete ao pai, que é a pessoa que está sendo confrontada. E esse padrão de submissão, essa passividade, ocorre durante toda a sua vida. Comentando a vida de Isaque, Eugene Peterson diz o seguinte: ele foi o homem que apenas fez que outras pessoas surgissem. Em contraste com a personalidade forte de seu pai, esposa e filhos, Isaque foi uma personagem passiva. Não prestou nenhuma contribuição significativa, nem fez nenhum avanço real à vida de fé. Sua única realização foi cavar poços, providenciando o necessário para o bem-estar físico de seus rebanhos e de sua família. Fecha aspas. De fato, a única coisa diferente que ele fez, e que acabou sendo registrado nas Escrituras, foram os poços que ele cavou. E é interessante porque até nisso a história dele aponta para essa passividade. Porque, segundo o relato bíblico, os funcionários de Isaque cavam um poço e encontram água. Mas os outros camponeses que viviam na região dizem que aquela água era deles. E ao invés de argumentar, de discutir ou até de lutar pelo poço, Isaque simplesmente vai para outro lugar e cava um novo poço. E aí o mesmo acontece. Existe uma reclamação e ele simplesmente vai embora. Por fim, na terceira tentativa, não existe nenhuma disputa pelo poço, e assim ele permanece naquele lugar. Isaque é o tipo de pessoa que na nossa cultura, de forma alguma, seria considerado alguém importante. Ele é um homem pacato, um camponês que criava ovelhas, que plantava, que vivia para cuidar da família. Mas ainda assim, ele é um dos patriarcas. Ele é uma das pessoas que identificava quem era o Deus do povo hebreu. Eles diziam: esse é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E isso nos leva à pergunta: por que Deus escolheu Isaque se ele era um cara tão comum? Mais uma vez, Eugene Peterson responde pra gente. Abre aspas. Então, por que ele é incluído na narrativa? Porque precisamos de Isaque entre Abraão e Jacó. E precisamos de alguém que não seja excepcional na história. Se enfatizarmos demais os aspectos excepcionais da vida cristã, daremos desculpas a vida inteira de não vivermos segundo esses mesmos aspectos. Fico feliz que Isaque tenha sido incluído entre os patriarcas. Ele é o representante de uma verdade teológica, que afirma que as mínimas coisas são tão essenciais quanto grandes realizações associadas a seus parentes mais famosos. Os teólogos dão nome de graça comum a essa verdade, que se manifesta nas tarefas diárias da vida, pelas pessoas e com elas. É um dom de Deus que faz que isso seja possível. A graça comum de Isaque é a cola que une as horas do dia que as pessoas passam juntas. A graça comum não produz feitos heróicos. Ela simplesmente providencia a força e o amor
que lava os pratos, que faz que um vizinho desagradável seja tratado com gentileza, que suporta a dor que não tem alívio, que ora sem ter visões, que serve sem desejar reconhecimento, que faz o que é simples, em outras palavras, cavar poços. Fecha aspas. Neste sentido, Isaac aponta para um dos aspectos da vida de Jesus, que muitas das vezes nos passa desapercebido, pois estamos acostumados a pensar em Jesus fazendo milagres, transformando água em vinho, curando cegos, ressuscitando mortos, andando sobre as águas. Quase sempre pensamos no aspecto extraordinário de Cristo, e nos esquecemos que a maior parte da vida dele é marcada pelo ordinário, o comum, o simples. Jesus passou 90% de sua vida no anonimato. Ele viveu num pequeno povoado, insignificante do ponto de vista político, econômico e religioso. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa foi a pergunta de um dos discípulos, quando ficou sabendo de qual cidade Jesus vinha. Segundo a tradição cristã, o pai de Jesus, José, era um carpinteiro. Aliás, a palavra grega que descreve a profissão dele também pode ser traduzida como pedreiro. Acontece que, como era o costume da época, o filho exercia o mesmo ofício do pai. Portanto, toda a sua juventude e vida adulta, Jesus foi um trabalhador braçal, um homem comum que levantava cedo, que procurava serviço, que suava a camisa e que esperava pelo fim de semana para descansar e relaxar com a família e os amigos. Agora, mesmo quando Jesus começou seu ministério e foi mostrando às pessoas que ele era o Messias, o libertador, o rei prometido, aquele que os profetas haviam anunciado, por que a maioria das pessoas tiveram dificuldade em crer nisso? É porque Jesus não se parecia com um rei. Ele não parecia ser alguém que libertaria o povo judeu da opressão do Império Romano, como de fato ele não libertou. Eles esperavam um general, um homem de guerra, alguém que, como Davi, liderasse o povo de Deus contra seus opressores. Mas no lugar de um lutador, eles encontraram um homem pacato, um homem que dava outra face, que permanecia mudo diante dos seus acusadores. E por que Jesus fez isso? Pense bem. Deus criou um mundo perfeito, que foi sendo destruído à medida que o mal entrou nele, quando a humanidade rompeu seu relacionamento com o Criador. Nós viramos as costas para o eterno, fugimos da vida, e por causa disso recebemos como pagamento a morte. Então aparece Jesus, um homem que, assim como Isaac, submeteu-se passivamente ao sacrifício de seu Pai Celeste. Esse é o significado da história de Abraão e Isaac que eu havia prometido esclarecer. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, diz o seguinte sobre essa passagem: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que, se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta do mundo dos mortos. Como Abraão pôde receber seu filho de volta dos mortos? E o que isso significa para nós? Da mesma forma que Isaac não morreu porque um cordeiro assumiu seu lugar, nós podemos ter a confiança de que não morreremos por causa dos nossos pecados, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, assumiu o nosso lugar. E ele fez isso para que o mundo possa voltar a ser aquilo que Deus o criou para ser. É esse o sentido dos milagres de Jesus. E é por isso que eles são chamados de sinais, porque eles apontam para outra coisa, para a nova realidade. As pessoas pensam que quando Jesus fazia um milagre, ele estava manipulando a natureza,
fazendo algo sobrenatural. Mas, na verdade, quando Jesus operava um milagre, ele estava restaurando a criação, aquilo que ela deveria ser desde o início. Quando Deus criou um mundo, ele criou um mundo bom, onde não havia pecado, maldade ou morte. Assim, quando Jesus multiplica pães e peixes, ele faz isso porque o ordinário de Deus é que não exista fome. Quando Jesus cura um cego, um paralítico ou um mudo, ele faz isso porque o ordinário de Deus é que nossos corpos funcionem em plenitude. Quando Jesus expulsa um demônio, ele faz isso porque o ordinário de Deus é que as pessoas sejam habitadas pela luz e não pelas trevas. Quando ele cura um leproso, ele faz isso porque o ordinário de Deus é que as pessoas possam viver em sociedade e não como párias ou excluídos. Quando Jesus ressuscita um morto, ele faz isso porque o ordinário de Deus é que o ser humano tenha vida e não a morte. Cada milagre de Jesus aponta para a restauração que Deus fará no futuro, quando o universo finalmente será aquilo que Deus o criou para ser. E é esse o significado da ressurreição de Jesus. Jesus Cristo ressurreto é o primeiro fruto desse novo céu e dessa nova terra que Deus está criando. Por fim, o que é mais extraordinário em Jesus é que, apesar de fazer essas coisas especiais, o seu maior feito foi confiar a continuidade dessa restauração a pessoas comuns, gente simples, que não tinha nada de extraordinário, pescadores, revolucionários, cobradores de impostos, gente humilde, ordinária. Existe uma cena no Hobbit onde Gandalf conversa com Galadriel. Ela é uma rainha élfica. E ela pergunta para ele: Mitrande, por que o pequeno? Ou seja, por que o Hobbit? Gandalf responde: eu não sei. Saruman acredita que apenas um grande poder é capaz de manter o mal sob controle. Mas não é isso o que eu descobri. Descobri que são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado. Simples ações de bondade e amor. Por que Bilbo bolseiro? Talvez seja porque eu tenho medo e ele me dá coragem. Minha oração é para que você seja como um hobbit, pequeno, gentil, acolhedor e fiel. Uma pessoa comum, que através das tarefas ordinárias da vida, como cuidar da casa, dos filhos, do jardim, sentar-se à mesa com os amigos e rir até perder o fôlego, emprestar os ombros, o colo, os ouvidos para quem precisa chorar, passear com o cachorro, aguar as plantas, levar as crianças para o parquinho, enfim, que o seu ato heróico, extraordinário, seja manter o mal afastado através daquilo que é comum, daquilo que é ordinário, através do amor e da bondade. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo Pastor J. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Até o próximo.